Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi revelado pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos traz uma chance de relacionamento com Deus aprofundado. Quando você lê o livro de Salmos, por ele ter 150 salmos, você lendo um por dia, você ganha 150 dias de relacionamento com Deus. Em um ano, se você ler Salmos 2 vezes, você cobre 300 dias, tendo diariamente uma comunhão com a palavra de Deus e também com o próprio Deus. Então você tem a chance de ter bastantes dias do ano aprofundando o seu relacionamento com Deus pela meditação do livro dos Salmos. E o livro dos Salmos, ele é uma reunião de várias experiências de muitos homens que viveram no passado, que passaram por muitas situações e que escreveram cada uma dessas situações diretamente ligadas a Deus. Então, os homens de Deus passaram por aflição, angústia, perseguição, falta de alguma coisa, e tudo isso eles puseram em oração e eles escreveram os salmos mostrando a resposta que Deus deu para cada momento da vida deles. O rei Davi, por exemplo, escreveu o Salmo de número 3, onde ele fala que ele estava sendo muito perseguido por inimigos, mas ele termina o Salmo dizendo que, apesar de todas as perseguições, ele deitou e dormiu, porque foi o Senhor que o sustentou. Então, quando você lê o Salmo de número 3, você aprende que mesmo que você esteja rodeado por muitos inimigos, Deus vai estar com você e você vai conseguir dormir porque Ele vai te sustentar. O mesmo rei Davi escreveu o Salmo de número 13, onde ele fala: Senhor, até quando o Senhor não me ouvirá? Até quando o meu inimigo vai me perseguir e o Senhor não o verá, o Senhor não olhará? Ele termina o Salmo dizendo: Eu sei que apesar disso, o Senhor ainda me salvará. Eu cantarei louvores ao Senhor. Então, quando você lê o Salmo de número 13, você aprende que existem momentos em que nós vamos sentir que Deus está longe, mas na verdade é apenas um sentimento, porque a verdade é que Deus está bem próximo de nós. Tanto que Davi termina o Salmo dizendo: Mas eu ainda cantarei louvores ao Senhor. Eu receberei a salvação do Senhor. Então o Salmo de número 13 está ali para nos ensinar que parece que o Senhor está se demorando em dar a resposta, mas na verdade eu posso descansar e ter plena confiança de que Ele trará a salvação e ainda cantaremos a Ele, porque Ele não esquece das nossas orações, mas Ele tem escutado tudo que nós pedimos a Ele, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nos momentos da angústia, como diz o Salmo 46. Ele está bem próximo em todos os momentos da nossa vida. Então você lê os Salmos e você ganha força em Deus. Quando você medita nos Salmos, você recebe restauração, renovação, você recebe força para continuar honrando e seguindo a Deus. Tanto que o livro de Salmos ele começa
dizendo: bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, você terá sucesso se você meditar na lei de Deus de dia e de noite. Você será comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não secam. Então isso está escrito no Salmo de número 1. É como se o livro de Salmos fosse um manual para a nossa vida. Você abre ele e ele já fala: se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter, não ficar parado junto com os pecadores e não ficar sentado na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que reclamam da vida, que fofocam, que murmuram, que mentem. Se você ficar longe deles e praticar a lei de Deus dia e noite, você será bem-sucedido. Você será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Significa que você terá todos os dias palavra de Deus, que vai matar a sua sede espiritual. E quando você recebe desse ribeiro de águas, ou seja, a água da vida, que é a palavra de Deus, que está sempre em movimento. Quando você lê todos os dias a palavra, um ribeiro de águas fala de águas que estão correndo, águas correntes, águas em movimento. Quando você medita diariamente na palavra de Deus, ela vai e que está em movimento, vai gerando transformação, vai gerando mudança na sua vida. Cada leitura de salmo, cada dia que tem contato com a palavra de Deus, vai fazer você relacionamento com Deus, até que você chega no Salmo 150, que lá está escrito: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você vai concluir: vale a pena seguir a Deus, vale a pena louvar a Deus, vale a pena começar com Deus, lendo a sua palavra todos os dias, e terminar a vida com Deus, dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, eu vou louvar ao Senhor. Então o livro de Salmos ele traz essa perspectiva. Um livro que começa trazendo a direção de como ser bem-sucedido, que fala e conversa conosco diariamente, nos ensinando e aprofundando a comunhão e a ligação com Deus, e nos permite concluir a vida dizendo: enquanto eu viver, eu louvarei ao Senhor. Todo o ser que respira deve louvar ao Senhor. Enquanto eu estou aqui respirando, eu louvarei ao Senhor. O livro de Salmos, ele traz essa característica. Ele é um livro de relacionamento com Deus, de aprofundamento do relacionamento com Deus, e ele também é um livro que louva a Deus, tanto que para o povo israelita o nome do livro de Salmos é Louvores. Para eles o nome do livro de Salmos é Tehillim. Se escreve Tehillim, e Tehillim significa louvores. O povo israelita usa os salmos para louvar a Deus, para dizer que mesmo nas tribulações, nas angústias, nas adversidades, eles sempre se socorrem a Deus. Eles pedem socorro sempre para Deus, porque Deus é a quem eles realmente entregam a vida deles. Então eles louvam a Deus, dizendo: Deus, a nossa vida é totalmente do Senhor, sempre para sempre. Então, o livro dos Salmos louva ao Senhor, porque eles entregam a vida totalmente a Deus. Cada salmo é uma oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus. E o livro de Salmos, entrando aqui no Salmo 111, que é o salmo de hoje, ele
nos fala sobre louvar a Deus, porque Deus é justo, porque Ele é verdadeiramente Rei e porque Ele cuida de nós fazendo muitas maravilhas. Vamos ver aqui o Salmo 111, lembrando que o livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 111, porque nós estamos usando uma Bíblia digital que é de estudo. Mas a realidade é que o livro de Salmos não tem capítulos. Você deve dizer Salmo no singular 111, porque é o Salmo 111. Salmos no plural é usado para se referir ao conjunto de todos os salmos. Então é Salmo 111 ou Salmo de número 111, que aí você sabe que é o salmo que está no número 111 dentro do livro dos Salmos. E o Salmo 111 nos diz, versículo 1: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Então ele fala, eu vou louvar a Deus juntamente com os justos, com os irmãos na fé. Versículo 2, por quê? Porque grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Então todos aqueles que têm prazer nas obras de Deus, eles sempre buscam mais respostas. Grandes são as obras do Senhor. E essas obras, elas são procuradas, elas são buscadas por todos os que nelas tomam prazer. Então a primeira parte, versículos 1 e 2. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele realiza grandes obras. Ele realiza maravilhas para todos aqueles que buscam a Ele. Então nós vamos louvar ao Senhor na congregação dos justos. Vamos nos reunir para louvar a Deus. Agora o versículo 3. Então está aqui, nós estamos usando essas cores de maneira intencional. Então o versículo 1 e 2 nós colocamos em laranja, porque esses dois versículos em conjunto formam a primeira ideia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvá-lo de todo o coração. Vamos louvá-lo reunidos em assembleia e na congregação. Porque as obras do Senhor são grandes. Todos os que buscam a Deus, os que têm prazer em buscar a Deus, buscam as obras de Deus, para cada vez mais se alegrarem, porque sabem que o Deus que servem é um Deus que é grande. Então vamos louvá-lo, porque Ele verdadeiramente realiza grandes obras, e Ele realiza grandes obras e quer realizar novas obras. Então vamos louvá-lo. Agora, do versículo 3 em diante, até o versículo 9, está em verde, porque ele vai começar a detalhar por que devemos louvar ao Senhor. Versículo 3. Ele colocou aqui o primeiro fundamento, porque as obras que ele faz são grandes. E agora ele vai continuar do 3 ao 9. Versículo 3. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Então, primeiro, ele tem toda a glória. Significa que ele é o Rei dos Reis. Ele tem majestade. Glória e majestade há em sua obra. Tudo que ele faz é como um rei. E a justiça dele, a sua justiça, permanece para sempre. Deus é eterno. Ele é ilimitado no tempo. Versículo 4. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Significa que Deus deixou o relato a respeito das maravilhas que Ele operou no passado, para que todas as próximas gerações pudessem ler e lembrar das maravilhas que Ele já realizou no passado. Ele fez lembradas
as suas maravilhas, deixando o texto bíblico para podermos ler e lembrar delas. Ele é piedoso, significa que ele é bondoso. Ele é misericordioso, significa que ele tem piedade de nós, que ele, apesar das nossas misérias, ele nos recebe com o coração. Misericordioso vem de miséria e cordes. Nós temos misérias, mas Deus nos recebe com o coração bondoso dele. Ele tem bondade apesar de sermos miseráveis. Ele nos recebe, mesmo com nossas misérias. Ele é misericordioso, é o Senhor. Versículo 5. Ele deu mantimento aos que o temem. Quem teme a Deus é quem respeita Ele e coloca Ele em primeiro lugar. Então, versículo 5. Ele deu mantimento aos que o temem, aos que o buscam, aos que o priorizam, aos que o colocam em primeiro lugar. Lembrar-se-á sempre do seu concerto. Concerto com C significa pacto, aliança. Ele sempre lembrará do seu pacto, da sua aliança, de cuidar daqueles que o priorizam. Versículo 6. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Então ele está dizendo no versículo 6, Deus mostrou para o povo de Israel o poder das suas obras. Ele deu para o povo de Israel a herança das nações. O território de Israel era ocupado por 7 povos. Deus deu para o povo israelita a conquista de uma terra que era de 7 povos. Então, no versículo 6, ele está dizendo, Deus mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Deus deu para o povo de Israel força para que vencessem as nações que ocupavam o território que eles ocupam e eles pudessem tomar posse dessas terras. 7. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Tudo que Deus faz é verdadeiro e é justo. Fiéis todos os seus mandamentos. Quando você lê os mandamentos de Deus, as ordens que ele traz na sua palavra, todos esses mandamentos eles são fiéis. Todos os mandamentos, quando você obedece, quando você pratica, Deus honra e faz que você seja bem-sucedido. As obras das mãos de Deus são verdade e juízo. O que ele faz é verdade e é justo, e fiéis todos os seus mandamentos. Tudo que ele fala para que você obedeça, você obedecendo, realmente você vai receber aquilo que está escrito na Bíblia, na palavra. 8. Permanecem firmes para todo sempre. As obras de Deus, os seus juízos são verdade e justiça, como diz o versículo 7, e no versículo 8, permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. 9. Redenção enviou ao seu povo. Ordenou seu concerto com C é pacto, é aliança. Ele ordenou seu pacto, a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Então, o versículo 9. Redenção enviou ao seu povo. Deus trouxe o perdão. Deus trouxe a libertação da escravidão. Redenção significa que ele rendeu o seu povo. Ele deu redenção. Ele deu livramento, deu salvação. Ele enviou livramento e salvação ao seu povo. Ele ordenou o seu pacto, a sua aliança para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O nome de Deus é santo. Santo significa separado. Separado do quê? Deus, ele mora nas alturas. Ele é altíssimo. Ele está totalmente separado da terra, separado do pecado, separado do ordinário, separado daquilo que é mortal. Ele é imortal, ele é extraordinário.
ele é altíssimo. Ele não tem nenhuma relação com o pecado. Por isso que ele é santo, ele é separado de tudo aquilo que está na terra. Ele é superior, ele é maior, ele é eterno, ele é imortal. Por isso que ele fala, ele é santo e tremendo é o seu nome. O nome de Deus é grande. E, por último, versículo 10. Aqui do 3 até o 9, ele está falando por que louvar ao Senhor. Porque ele tem glória e majestade, versículo 3. Porque ele é bondoso e ele é misericordioso. Ele recebe as nossas misérias. Porque ele dá alimento para os que o temem. E ele lembra sempre da sua aliança, do seu concerto, do seu pacto. Quando fala no versículo 5 que ele lembra sempre do seu concerto, significa que em todos os momentos Deus recorda de cuidar de nós. Versículo 6, ele mostrou para o povo seu poder, deu força para Israel tomar conta das terras que eles tomaram. 7, as obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Deus faz obras poderosas e ele cumpre as suas promessas. 8, ele permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo, ordenou o seu pacto para sempre, santo e tremendo é o seu nome. Então, o versículo 10 volta aqui em laranja porque ele traz um texto que nós devemos guardar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ter o absoluto respeito pelo Senhor. É isso que significa temor, absoluto respeito. O absoluto respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, esse versículo 10 é um versículo para recordar que se você tiver absoluto respeito pelo Senhor, você tem o começo da sabedoria. E no relacionamento com Deus, ele vai ajudando no dia a dia cada um a tomar a decisão sábia da vida. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Quem obedece a Deus tem um bom entendimento, entende bem que a vida não tem tropeço quando você prioriza a Deus. Então o seu louvor permanece para sempre, o louvor a Deus permanece para sempre. Se você prioriza a Deus, coloca Ele em primeiro lugar, você tem o começo, você tem o princípio da sabedoria. Talvez você tenha caminhado nessa vida sem priorizar a Deus. Mas agora você tem a chance de colocá-lo acima de tudo e começar uma caminhada, uma jornada em que você se relaciona mais com Deus. Nós estamos no dia 111 desse propósito de 150 dias para crescer com Salmos. E talvez você ainda não aceitou a Jesus. Aceitar a Jesus é o começo do relacionamento com Deus, porque nós somos pecadores. Sem o perdão dos pecados, não tem como sermos filhos de Deus. Então Deus, vendo que não tinha como ter o perdão dos pecados, no Antigo Testamento eles tinham que fazer sacrifícios de animais para que pelo sacrifício eles fossem perdoados. Deus enviou Jesus para que ele pregasse a toda a humanidade, para que ele fosse crucificado na cruz. E o sangue que escoou naquela cruz que veio de Jesus purifica todo mundo dos pecados para sempre. Então, quando você aceita Jesus, você é perdoado dos pecados. Então, você se torna filho de Deus. Você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus na sua vida, para que você entenda como segui-lo. E você tem o seu nome escrito no céu.
no livro da vida. Então, se você quer priorizar a Deus, hoje aceite a Jesus agora. Você vai aceitar a Jesus e quando você aceitar a Jesus, você vai receber o perdão dos pecados, você vai se tornar filho ou filha de Deus, você vai receber o Espírito Santo para segui-lo nessa terra e vai receber também o livro, o nome escrito no livro da vida. Que esse livro da vida é o livro que está no céu, onde estão anotados os nomes de todos os que recebem Jesus. Quem estiver escrito nesse livro, logo depois da morte, sobe diretamente ao céu. Então, se você ainda não recebeu Jesus, agora é a hora. Creia que Jesus é o Filho de Deus e que o sacrifício dele na cruz perdoa todo mundo dos seus pecados. E agora faça uma oração comigo, onde você vai dizer que você vai recebê-lo, e aí você vai receber o perdão dos pecados, vai se tornar filho, filha de Deus, vai ter o Espírito Santo e vai ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida, e quando você partir dessa vida, você vai estar com ele para sempre. Faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade e escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e marca com o teu sangue. Em nome de Jesus, amém. No final, você pediu para marcar com o sangue de Jesus o seu nome escrito no livro da vida, porque é o sangue de Jesus derramado na cruz que purifica de todo pecado. Quando você pediu, escreve meu nome no céu, no livro da vida e marca com o teu sangue, você está dizendo, marca com o registro de que eu recebi o perdão de todos os pecados. O sangue de Jesus me perdoou de todos os pecados. Então agora eu faço, o meu nome está no livro da vida com o selo do perdão de Cristo. Agora você deve procurar uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus. Você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhuma imagem e a nenhum santo, porque Jesus está vivo desde que ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele está à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por todos os santos. Então siga somente a Jesus. As imagens de escultura, elas têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não falam. Nariz, mas não cheiram. Ouvidos, mas não ouvem. Mãos que não apalpam e pés que não andam. O Salmo 115 fala disso. E o Salmo 115 fala que todos os que adoram as imagens sejam como elas. Ou seja, sem vida. Você não precisa de nenhum santo, de nenhuma imagem, de nenhum anjo. Você só precisa acreditar em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E daí por diante você deve ler a palavra de Deus e orar diariamente para ter o relacionamento com Ele até a eternidade. Então, essas são as palavras de hoje. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém. E graça a Deus. Amém.